Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez pergunto de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você está assistindo o Jornal Foco do Brasil. Deixe seu comentário, sua participação no chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de apresentação de oficiais generais recém-promovidos. O presidente saudou os promovidos e destacou a importância das Forças Armadas. Os senhores são a âncora do nosso país, sempre presentes em quaisquer situação. Isso traz tranquilidade para o governo, para os seus ministros, na certeza de que o trabalho dos senhores é revertido para todos os 215 milhões de habitantes. E depois que o agora primeiro trilionário do mundo, Elon Musk, o mais rico, anunciou ter comprado 9,2% das ações do Twitter, elevando o dono da Tesla ao posto de principal acionista da rede social Twitter, ele prometeu mudanças, sobretudo na defesa da liberdade de expressão, e fez com que o Twitter se destacasse, isso ao longo dos anos, mas que está em crise ultimamente. E ele prometeu muitas mudanças. O Twitter já indicou, melhor dizendo, o empresário, o principal acionista, gente, para o conselho de administração. Então as mudanças vêm rapidamente por aí. E uma das expectativas seria o retorno, por exemplo, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à rede, já que ele foi censurado, expulso, enfim, há algum tempo já. Aqui no Brasil, uma imagem emblemática circulou nas redes sociais, no próprio Twitter, com intensidade, sugerindo como tem sido atualmente a política de liberdade de expressão nessa rede social e a expectativa de melhorias para a rede. A imagem mostra o símbolo do Twitter, de um lado, o passarinho ali, com o bico amarrado. E do outro lado, o mesmo passarinho, mas este totalmente livre, para falar o que bem entender, postar o que quiser, sem se preocupar com qualquer tipo de censura. A provocação sugere diferentes formas de tratamento, dependendo do posicionamento político do cidadão, enfim, do usuário. Se é de um lado, é um tipo de censura, bico fechado, se é do outro, uma liberdade de expressão perfeita. A Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio de 2022 o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda, que tem como base os rendimentos obtidos no ano de 2021. O prazo previsto anteriormente era 29 de abril. De acordo com a Receita, o objetivo da prorrogação é diminuir eventuais efeitos da pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimento e envio das declarações, visto que alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados. De acordo com as regras, estão obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. De acordo com a instrução normativa apresentada, o cronograma para a restituição dos lotes aos contribuintes permanece o mesmo. O primeiro está previsto para 31 de maio. A Anitta se tornou centro de mais uma polêmica após ser acusada de promover o turismo sexual no Brasil. Em entrevista a uma revista norte-americana, a cantora afirmou que brasileiros só querem se divertir e transar. Internautas criticaram a declaração da artista por reforçar a ideia de que aqui em nosso país, no Brasil, aqui é a maior festa, não é? Mostrar uma imagem negativa para o resto do mundo, em especial a imagem de que aqui a exploração sexual acontece e é desejável.
A cantora funkeira se revoltou até com a publicação, disse que suas falas foram retiradas de contexto, que não foi o que quis dizer. Nos Estados Unidos, todos querem ser descolados. No Brasil, todos querem se divertir e transar. E eu quero trazer essa energia para cá, disse a cantora para uma revista norte-americana. Ué, não foi isso exatamente que ela disse sobre o que, segundo ela, querem aqui no Brasil? Após a repercussão negativa da entrevista, Anitta criticou a publicação. Meu Deus, tira o ódio de dentro de mim, porque a vontade é de matar. Esse tipo de polêmica aí eu não usaria jamais, nem se fosse para ficar mais famosa que o Papa. Isso é um desrespeito do cá com muita gente e muita coisa na vida, disse Anitta revoltada. Há poucos dias, ela fez um vídeo tentando influenciar jovens brasileiros a fazerem seus títulos eleitorais para votar contra o presidente. Ela falou em trocar o presidente da República. O problema de alguns que sobem a escada da fama, gente, é que usam toda a exposição que a mídia dá, enfim, a fama dá, para fazer o oposto do que qualquer pessoa sensata e com algum compromisso ético e moral faria. A questão é que, para grande parte desses, levados por alguma força estranha ao topo do sucesso, ética, fé e moral é coisa de careta, de ultrapassado, de fundamentalista cristão, e que o barato mesmo, o sentido da vida e o exemplo a ser dado e seguido é dançar, essa música aí dela que está lá em cima nas paradas, né? Envolver, é isso? A tal música de Anitta, enfim. E saber que num passado recente, a Lei Rouanet, ou o dinheiro público, foi motor propulsor para tantas coisas do gênero, não é? Mas para os lacradores de plantão, o errado é o presidente da República falar em Deus, pátria e família. E quando tudo parecia que iria se acalmar, eis que o mundo volta a ficar em alerta. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou no Conselho de Segurança das Nações Unidas por videoconferência. Zelensky denunciou os atos na cidade de Bucha, na Ucrânia, e criticou duramente o Conselho de Segurança por não garantir a paz no mundo. Ele disse que são necessárias mudanças no sistema de segurança mundial e propôs uma conferência global. Onde está o Conselho de Segurança? Onde está a paz que ele deve manter? Onde estão as garantias que as Nações Unidas precisam dar? É óbvio que as principais instituições do mundo, que deveriam assegurar a punição de um agressor, simplesmente não funcionam efetivamente. O mundo pode ver o que os militares russos fizeram em Bucha enquanto ocupavam a cidade. Mas o mundo ainda precisa ver o que eles fizeram em outras cidades ocupadas, disse Zelensky. Horas antes de participar da reunião do Conselho de Segurança, Zelensky estava na cidade de Bucha. Zelensky afirmou que não há um crime sequer que os russos não tenham cometido. Por outro lado, a alta cúpula em Moscou se defendeu. Putin faz o inverso de Zelensky e acusa a Ucrânia de fazer uma encenação. Agora, imagens de satélites estão sendo estudadas e divulgadas para que o mundo possa verificar, confirmar ou não a realidade dos fatos, não é? O governo brasileiro se manifestou na ONU, demonstrando estar preocupado com as imagens do sofrimento humano na guerra da Ucrânia, mas pedindo também investigações independentes. E o jornalista Alexandre Garcia mapeou o troca-troca partidário, agora aí dos políticos que aproveitaram a janela partidária. E Alexandre Garcia fez uma análise com sua experiência do que isso pode representar em relação à eleição deste ano. Vejam o resultado do troca-troca na Câmara. 135 deputados mudaram de partido. O político vai para o lado que ele acha que vai ganhar, que vai ter a força. Então, de 135, a maior parte, 79 deputados, foram para os partidos que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Republicanos, progressistas e principalmente o Partido Liberal.
Para o lado de Lula, só 3. O PL, partido de Bolsonaro, ganhou 32 a mais. O PT, 1. A conclusão a que eu chego é que os deputados federais, que são políticos experientes, não acreditam em pesquisa de opinião, senão iriam para o outro lado, afirmou Alexandre Garcia. A médica Nise Yamaguchi rebateu as declarações feitas pelo petista Lula recentemente, quando ele elogiou os ataques realizados contra a médica oncologista durante uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, em junho do ano passado. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, Nise falou sobre o assunto e ressaltou sua experiência atuando como médica. A oncologista ainda destacou que na política do Vale Tudo, esquecem a trajetória das pessoas em relação ao desrespeito manifestado pelo petista e pelo político baiano que ganhou o elogio de Lula. Ser taxada de aquela médica japonesa e ouvir que sofri um esculacho passou do ponto. Na política do Vale Tudo, esquecem a trajetória das pessoas. Estou há mais de 40 anos trabalhando em medicina. Tenho várias especialidades. Há mais de 20 anos ajudo todos os governos. No momento em que o país passa por dificuldades econômicas e sociais, é hora de as pessoas baixarem o tom, declarou Nise. Questionada sobre sua participação na CPI da Covid, a médica disse que defendeu a autonomia de médicos e pacientes enquanto esteve no colegiado. A médica ainda apontou que ficou surpresa com o ataque que sofreu. Fui voluntariamente, quis explicar o que estava acontecendo no Brasil, defendi a autonomia dos médicos e dos pacientes e, para minha surpresa, acabei homenageada, entre aspas, publicamente. Acredito que houve um equívoco muito grande, afirmou ela. O senador do Paraná, Álvaro Dias, fez uma análise das manobras do ex-juiz Sérgio Moro como político. Em entrevista ao UOL News, Álvaro Dias disse que Moro se desgastou. Talvez esse desgaste revele a inaptidão dele, Moro, na atividade política. É um desgaste irreversível, talvez. Nós não podemos deixar de reconhecer que as manobras efetuadas não tiveram a afinidade que a política exige, disse o senador. Álvaro Dias afirmou também que considera o modelo político brasileiro atual uma promiscuidade. Ele é sustentado por um fundão eleitoral que é devastador, que sobrepõe ideias, projetos e bandeiras que os partidos devem sustentar. Estamos vivendo um retrocesso inimaginável. Talvez seja esse o pior momento. Nós estamos atrelados ao atraso. Isso me obriga, como político, a pedir perdão para a população brasileira, concluiu Álvaro Dias. As empregadas domésticas, assim como os demais trabalhadores com carteira assinada que têm contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, vão poder sacar até R$1.000 do fundo a partir do próximo dia 20. A consulta de quanto vão poder retirar, no entanto, poderá ser feita a partir desta sexta, dia 8. O valor a ser liberado vai depender do saldo que cada pessoa possui no fundo, considerando a soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS. O pagamento começa no dia 20 de abril e vai até 15 de junho e vai seguir o mês de nascimento do trabalhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores. Atualmente, existe 1,46 milhão de empregadas domésticas com carteira assinada e com direito ao FGTS no país, conforme dados de março do IBGE. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.